Bom dia, meus irmãos. Nós estamos iniciando mais uma aula da nossa EBD. Lembrando aos irmãos que no domingo passado nós encerramos o estudo do livro de Apocalipse. E nós estamos iniciando agora o estudo no novo trimestre, que traz como tema, como os irmãos estão vendo aqui na projeção, o livro de Gênesis. Vamos embarcar numa enorme aventura. Um livro que aprove ao nosso Deus, em um determinado instante, dentro do conhecimento dele, inspirar seu servo Moisés a escrever um pouco daquilo que são as bases para a formação do povo de Israel. Contar um pouco da história daquilo que o próprio Moisés presenciou e revelar a Moisés aquilo que ele não tinha presenciado. Então ele conta histórias a respeito de toda a formação deste povo. E essa base não veio apenas e tão somente para se formar a base do judaísmo, mas também para nós, a base do cristianismo. Então vamos, com atenção, com cuidado, ao longo desse trimestre, estar acompanhando a cada uma das lições, estudando durante a semana, para que a gente possa ter um bom entendimento daquilo que foi revelação de Deus, não apenas para aqueles nossos irmãos do passado, mas para nós também nos dias de hoje. Antes de iniciarmos, portanto, vamos estar orando ao nosso Deus, clamando para esse momento, ou por este momento de estudo da sua palavra. Ok? Vamos orar. Pai, nós queremos primeiramente agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez estudando a sua palavra, pela liberdade que temos, Senhor, pela facilidade que temos nos dias de hoje, de inclusive estarmos usando parte daquilo que o Senhor aprove a nós descobrirmos e fazermos, que é essa tecnologia de podermos estar aqui gravando uma aula e passando para os nossos irmãos. Abençoe a cada irmão que está acompanhando essa aula nesta manhã. Abençoe também os nossos queridos que estão em outras salas, também em reunião, para o estudo da sua palavra. Que possa ser um momento proveitoso do entendimento da sua palavra. Assim nós oramos agradecidos no nome muito santo do seu Filho Jesus. Amém. A lição de número 1 traz como título a criação do universo. Alvos da nossa lição: o aluno será capaz de alcançar os seguintes objetivos gerais. 1. Compreender que Deus criou o universo e o conserva sob seu domínio e o sustenta com seu poder. 2. Entender que o universo e a humanidade foram criados pela força da palavra de Deus. Objetivos específicos. 1. Refletir sobre o processo de criação e suas implicações para a vida prática. E 2. Combater a violência praticada contra a natureza. Essa lição de número 1 tem como texto bíblico Gênesis, o seu primeiro capítulo, dos versos de 1 a 31, ou seja, o primeiro capítulo inteiro. Textuário, Apocalipse 1, 31, que diz o seguinte: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Diferentes estudiosos têm feito diferentes modos de organizar o livro de Gênesis. Claro que podemos criticar qualquer uma delas, ser favorável, mas todas são boas organizações. Eu apresento uma delas que divide o livro em 3 sessões. A primeira sessão, a sessão que conta a história primitiva, que vai lá do capítulo 1 até o capítulo número 11, fala da criação do universo, fala da criação dos seres vivos, do homem, da mulher, fala também da entrada do pecado pelo homem e pela mulher. Fala da queda do homem, portanto. Fala também de Noé, né? E já fala desde aquele instante dos planos do Senhor de resgatar através da vinda de Jesus Cristo. Na segunda sessão fala um pouco da antiga história patriarcal. Começa com Abraão e depois vem com toda a sua descendência as promessas que Deus tinha feito para Abraão. E a terceira sessão conta a história de José, a história de José, que depois vai para o Egito. Essa última sessão também faz um tipo de transição, uma ligação entre o primeiro e o segundo livro, o livro de Êxodo, tá? E conta detalhes extremamente importantes para que se tenha a compreensão do que aconteceu no Êxodo. Portanto, então, ler primeiramente e fazer o entendimento do livro de Gênesis para depois compreender perfeitamente bem o livro de Êxodo. Ainda a título de introdução, fazemos um destaque aqui de alguns pontos importantes que são apresentados pelo livro de Gênesis.
Pontos esses que vêm de encontro com aquilo que tínhamos falado anteriormente, que apresentam o alicerce, a base para a formação do povo de Israel e do próprio judaísmo. E, obviamente, também vem a ser a base do entendimento de toda a Bíblia e do próprio cristianismo. Então vamos ver alguns desses pontos, apenas para citá-los, né? O período de tempo descrito em Gênesis abrange um intervalo de tempo maior do que todo o restante da Bíblia. Deus é apresentado como Criador pelo menos 50 vezes apenas nos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. O livro de Gênesis explica aos israelitas a origem da circuncisão. O livro de Gênesis mostra a origem das 12 tribos de Israel. O concerto de Deus com Abraão, descrito nesse livro, é fundamental para o entendimento de toda a Bíblia. E nesse sentido, como tinha dito anteriormente, né, também o entendimento da formação do povo de Israel, judaísmo e o cristianismo. Gênesis revela como os hebreus foram para o Egito. Essa migração explica um dos eventos mais importantes da história da humanidade, o Êxodo, né? E o livro de Gênesis aponta para Cristo. Logo no capítulo 3, lemos que o próprio Deus anunciou que a descendência da mulher destruiria Satanás. Gênesis 3, capítulo de número 15. Por que estudar o livro de Gênesis? A palavra Gênesis significa origem, significa princípio. E o livro de Gênesis apresenta exatamente o princípio das coisas. Apresenta o princípio da criação divina, o universo, a criação dos seres vivos, entre eles, particularmente, os seres humanos. Também no livro de Gênesis nós temos a apresentação da queda de Adão e Eva e a entrada do pecado na humanidade, que fez a separação entre Deus e o homem. Apresenta ainda o estabelecimento da casa de Israel, estabelece, inclusive, apresenta o estabelecimento dos convênios, dos acordos entre Deus, misericordioso, atencioso e cuidadoso desse povo, para resgatar esse povo. E ao estudarmos esse livro, nós vamos poder compreender um pouquinho mais daquilo que era a vontade de Deus desde o início para nós. Nós que fizemos também concertos e acordos com o nosso Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Quem escreveu o livro de Gênesis? A tradição judaica e cristã aceita que o livro foi escrito aproximadamente há 1400 anos antes de Cristo e que Moisés seria o seu autor. A base para isso está diretamente relacionado com a formação e instrução que Moisés recebeu durante o período que esteve no Egito, né? Como podemos, inclusive, comprovar na leitura que temos em Atos, capítulo 7, verso número 22, que está aqui na projeção. Assim, Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés, como os irmãos sabem, foi um profeta chamado por Deus para livrar o povo de Israel do cativeiro do Egito e guiá-los no deserto até a terra prometida, Canaã. Por ter os acontecimentos registrados em Gênesis ocorrido antes da época de Moisés, ele não testemunhou. Portanto, esse registro faz parte daquilo que o Senhor revelou a Moisés para escrever a respeito da história do povo de Deus. Os seres humanos sempre foram incansáveis na busca de conhecimento. Sempre questionaram tudo aquilo que estava à sua volta. Trago inclusive alguns dos questionamentos, que são questionamentos dos dias de hoje, mas que sempre estiveram presentes na história da humanidade, desde a antiguidade. Como foram criados os céus e a terra? Como surgiu a vida? Como surgiram os seres humanos? Por que estamos no mundo? De onde viemos? Para onde vamos? São questionamentos que os seres humanos sempre fizeram, sempre estiveram buscando respostas. Um povo em especial me chama a atenção, que são os gregos. Lá antes de Cristo, filósofos gregos, 4, 5 séculos antes de Cristo, buscavam constantemente o conhecimento e levantavam as questões para poderem discutir. É verdade que eles colocaram, vamos dizer assim, pitaco em um monte de coisas. Não foram apenas, então, somente em questões religiosas. Vamos dizer também questões
que são abordados pela ciência, não com um tratado científico naquela época, mas muito mais especulativo. Então eles colocaram pitaco, como eu falei, em tudo quanto é coisa. E quando a gente faz isso, a gente corre um sério risco de, não tendo conhecimento de base, falar algumas besteiras. Mas seja como for, o conhecimento caminha também em cima dos erros, né? Da busca dessa necessidade de conhecer. Então, os irmãos conhecem muito bem da palavra de Deus mesmo, quando Paulo, lá no Novo Testamento, né, vai visitar a Grécia, e lá na Grécia fala e apresenta aos gregos aquele que estava apresentado como ao Deus desconhecido, né? Eles sempre estavam procurando algum conhecimento. E Paulo teve essa oportunidade de apresentar quem era aquele Deus desconhecido por eles. Então, nós, seres humanos, é natural, inerente a nós, sempre estarmos buscando um pouco mais de conhecimento, de entendimento. Mas o interessante é que, nesse sentido, nós temos uma resposta inequívoca, taxativa, direta e objetiva, que nos é dada pela palavra de Deus, como vamos ver adiante. Vejam, a palavra de Deus no livro de Gênesis oferece logo no seu começo uma resposta a esses questionamentos. De maneira direta e objetiva, nos revela logo no primeiro versículo esta verdade eterna. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A narrativa de Gênesis não é um tratado científico. Deus, quando inspirou Moisés, não colocou a ele um modo de escrever que pudesse estar fazendo um tratado científico. Moisés não foi no Congresso para apresentar numa forma de um painel ou numa apresentação oral, onde alguns sábios da ciência estariam assistindo e acompanhando para poder avaliar aquele trabalho que ele está fazendo. O Moisés não publicou numa revista internacional aquilo que ele descrevia a respeito da origem do universo, do planeta Terra e dos seres viventes. Deus inspirou Moisés a estar falando aquilo que poderia ser de entendimento dos homens daquela época. Então não tem uma pretensão de ser um tratado científico. Nós vivemos num período que é um tanto quanto complicado, onde cria-se, não apenas nos dias de hoje, há muito tempo já isso, cria-se uma dicotomia que eu não acredito que exista entre a fé e a ciência, onde muitos falam besteira tanto de um lado quanto de outro. Entenda uma coisa, meu irmão. Uma das grandes bobagens que eu tenho entendido que as pessoas têm falado, e têm falado muitas vezes abertamente, dizendo que a ciência não é de Deus. Irmão, a ciência é de Deus. A ciência é a capacidade que Deus deu a nós, homens, de olharmos à nossa volta, interpretarmos aquilo que nós estamos vendo e tentar explicar aquilo que nós conhecemos como os fatos da natureza. Em cima dessa busca de conhecimento, tantas coisas maravilhosas nós já conseguimos alcançar. É um absurdo pessoas falando a respeito da ciência tão mal nos dias de hoje e fazendo uso dela diariamente. Constantemente faz uso. Em cima das tecnologias, como essa que nós estamos usando agora, ou em cima de medicamentos. A descoberta da penicilina, o primeiro antibiótico no século passado, trouxe uma revolução enorme. Eu me lembro muito bem de ter ouvido as histórias do meu avô, né, que ia na guerra, já contei isso diversas vezes, né? E ele contava para mim que estava lá no campo, isso antes de 1930, portanto, antes da descoberta de antibiótico, e ele contava de tantas e tantas pessoas que morriam no campo com carne em putrefação, e o grande medo daquelas pessoas, dizia meu avô, era levar um tiro e não morrer. Porque significava que se não morresse na hora, ia morrer depois, agonizando lenta e dolorosamente, com infecções terríveis. Ciência. Ciência. Na verdade, a ciência é de Deus, é a capacidade que nos deu. Agora, é claro que a ciência pode ser usada pelo ser humano de um modo mau. A ciência em si não é má. O homem é mau. O homem pode fazer uso incorreto daquilo que descobre, daquilo que tem como ciência em suas mãos. Né? Então, há tanto tempo atrás, a gente vê barbáries tendo sido feitas.
Se alguém na Idade Média levantava alguma questão, como por exemplo, não, a Terra não está no centro do universo, fogueira nele. Quantos não morreram por causa disso? Galileu Galilei foi esperto e se retratou antes que matassem ele. Né? Copérnico ficou com a boca fechada e deixou todos os escritos para serem publicados depois que morresse. E era ciência. E hoje a gente continua de novo com essa cruzada, parece que nós estamos na Idade Média de novo. O livro de Gênesis não é um tratado científico, é um tratado para apresentar uma verdade inequívoca e eterna. Deus criou os céus e a terra. É isso que importa. O como foi exatamente, sim, é campo para discussão, não tem problema nenhum, não vou me esquivar disso, é interessante, mas não é o principal, não é o relevante para nós. Deus criou os céus e a terra. Né? Não sendo o livro de Gênesis um tratado científico, vimos que essa linguagem, né, não é uma linguagem científica da narração. Portanto, ela só pode ser realmente totalmente compreendida pela fé. E é assim que eu entendo. É pela fé que eu entendo que Deus criou os céus e a terra. E assim nos é declarado no livro de Hebreus, no seu capítulo de número 11, no versículo de número 3, que eu leio agora para os irmãos. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé. Ponto número 1, o começo dos céus e da terra. Vamos ler o texto de referência que está do capítulo 1, dos versos 1 até o 19. Leandro. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Ponto número 1. O começo dos céus e da terra. Pela força da palavra de Deus, céus e terra foram criados. Em Gênesis, no seu primeiro capítulo, no versículo 1, encontramos pela primeira vez o uso da palavra criou, que no original em hebraico, bara. Em todas as incidências desse verbo, na palavra de Deus, na Bíblia, Deus é o sujeito, Deus é o agente deste
criou. Esse verbo no original era aplicado para o ato de criar alguma coisa. Vários estudiosos do hebraico antigo afirmam que o verbo possui um uso especial, no sentido de criar algo, ou seja, algo do absolutamente nada. Portanto, não teria necessidade de ter uma matéria preexistente para que se faça uma criação. Eu posso fazer um jarro, mas eu pego a argila para fazer. Eu posso fazer uma pintura, mas eu pego a tela, meus pincéis e as tintas. Deus não tem necessidade de matéria preexistente. Ele é Deus. Ele criou do absolutamente nada o tudo. Dessa maneira, foi assim que Deus criou o universo, que está lá descrito no capítulo 1, no versículo de número 1, no versículo de número 21, a vida animal, no versículo de número 27, a vida humana, e no capítulo 2, verso 3, tudo o que tinha criado, do absolutamente nada. Deus é o Deus eterno e Ele pode fazer dessa maneira. Isso vai além do nosso entendimento, até do entendimento da ciência. Mais uma vez eu falo, a ciência aqui não é a nossa adversária e não deve ser entendida assim. Mas é evidente que muitas coisas a ciência não vai nos explicar perfeitamente bem o que aconteceu. Por isso, como disse anteriormente, eu creio na criação de Deus dos céus e da terra pela fé. Pela fé. Os estágios da terra. Lá no versículo 2 nós vemos. Ponto A. A terra era sem forma e vazia. Do hebraico, tou, o aboku. Sei lá, eu se a pronúncia assim, os irmãos vão me perdoar. Mas esse forma vazia, é essa palavra, esse termo no hebraico, que significa lugar inóspito. É uma declaração que apresenta a criação em seu estado completamente, totalmente rudimentar, onde ainda não há absolutamente nada de vida. Deus está ainda a preparar um cenário para montar um local propício ainda para o surgimento da vida. Fiquei pensando num lugar inóspito, né? E coincidentemente hoje eu estava assistindo um programa na televisão que apresentava um planeta anão, os irmãos já devem ter ouvido falar, de séries, né? Já foi catalogado como planeta, depois planeta anão, depois um asteroide, mas é um planeta anão, que é bem pequenininho, tem um raio de aproximadamente 500 quilômetros, um raio. Então ele realmente é muito pequeno e é redondo, viu? Não é plano, tá? E esse planeta não fica entre Marte e Júpiter, né, no cinturão dos asteroides, né? E em 2015, se não me engano, foi quando chegou uma sonda da NASA mais próximo, tirou várias fotos, né? E exatamente o tema era o quão inóspito era aquele lugar e não propício para a vida. Então fiquei pensando, olha a nossa Terra, lá no versículo de número 2 de Gênesis. Terra sem forma e vazia, um local totalmente inóspito, mas que estava em preparação ainda para formar a vida. Ainda não estava no momento. Ainda como ponto B, né? Nós lemos ainda no versículo 2, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É o Espírito de Deus que age para trazer ordem ao caos. É o Espírito de Deus que inicia a transformação daquele lugar que era inóspito a princípio, para ter uma base para a formação da vida. E a terra se formar no grande celeiro da vida que é até os dias de hoje. Deus cria o tempo. Ponto A. A cada passo da sua obra criadora, Deus declara o que havia feito. E o interessante é que ele sempre declara. E era bom. E era bom. E conclui no final que era muito bom. O cenário descritivo de um dia para cada ato criador indica que Deus é o criador do tempo e que esse tempo é importante num critério, numa posição de ordeira e progressiva na sua criação. Ainda temos muita discussão, que ao meu ver não é relevante, mas ainda se tem muita discussão na interpretação literal da palavra dia. Irmãos nossos acreditam que não pode haver outra interpretação senão a literal. O tempo é um dia e um dia 24 horas. Lembro para os irmãos que o dia, intervalo de período de tempo,
que nós chamamos de dia, de 24 horas, foi criado pelo próprio Deus. E a gente tem que observar alguns pontos, como, por exemplo, quando Deus declara que os luminares seriam para marcação de dias e anos, foi no quarto dia. Já antes do quarto dia, Deus já tinha declarado no primeiro dia sua criação, no segundo dia sua criação, no terceiro dia da sua criação. Apenas no quarto dia ele declara a formação dos luminares para a marcação de dias e anos. Seria esse dias e anos, ou esse dia, exatamente o intervalo de 24 horas? É importante lembrarmos que do hebraico a palavra dia, koion, que pode significar realmente um dia de 24 horas, ou períodos de tempo, horas e períodos. Não podemos esquecer jamais da declaração de Pedro, lá em 2 Pedro 3,8, que eu leio aqui para os irmãos, que diz o seguinte: mas amados, não ignoremos uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, para Deus, não há o limite de 24 horas. Esse período de 24 horas é o período que nós contamos da rotação da Terra em torno de seu eixo. E a Terra e sua rotação foram criação de Deus. Deus já existia antes desse intervalo de tempo. O que é para Deus um dia? Para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos, como um dia. Ponto número 2, o começo da vida animal. Gênesis, do capítulo 1, do versículos 20 ao 25. Diz assim: E disse Deus: Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: Produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. O começo da vida animal. O texto bíblico apresenta a criação dos animais como tendo surgido na água e depois expandindo-se para ar e terra, né? O comentário bíblico do teólogo Kidner há um chamado à atenção para o notável grau de correspondência entre essa sequência deduzida pela ciência atual. Independente do processo que foi usado, né, a sequência do desenvolvimento da vida animal e que depois, posteriormente, veio a vida do ser humano, né, a vida animal antecede, vegetal e animal antecede a vinda da origem do homem, independente disso, nós não podemos de maneira nenhuma esquecermos da importância doutrinária, é que toda a criação foi formada no momento do poder da expressão do mandado da palavra de Deus. O ato criador da vontade de Deus é que orientou. Importante ainda salientarmos que nenhuma das criaturas que foram criadas por Deus possui uma prerrogativa divina, como muitos acreditavam na antiguidade e muitos que acreditam até os dias de hoje. Recordamos lá dos egípcios, né? Atualmente indianos, né? Que adoram a vaca, que adoravam animais lá no passado, e muitos outros que até nos dias de hoje fazem esculturas de animais e de seres viventes, né, de criaturas, como tendo uma prerrogativa divina. E não há absolutamente nada disso na palavra de Deus para ter base para essa interpretação. São apenas criaturas. Ponto 3. O começo da vida humana. Gênesis capítulo 1, versos de 26 a 30. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou,
E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo réptil da terra em que há uma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Ponto 3. O começo da vida humana. Deus criou a humanidade no sexto dia, depois de ter preparado toda a criação da terra, todos os seres viventes já criados. Ou seja, a humanidade foi o grande finale da sua criação. O ser humano é o mais nobre de todas as criaturas, ele é designado a sujeitar e dominar a terra e todas as demais criaturas. Agora, infelizmente, o ser humano tem deturpado essa sua missão de sujeitar e dominar, e a tem interpretado muitas vezes como salvo-conduto para fazer o que quiser na terra. Se baseia em cima desse sujeitar e dominar como sendo uma ordem de Deus que ele poderia fazer o que quer. Mas não tem sido isso que nós temos visto e aquilo que o Senhor tem falado para nós como missão. Infelizmente, por ter deturpado essa missão, o homem tem virado um péssimo administrador das coisas de Deus. E tem, na verdade, não a sujeitado ou a dominado, mas sim destruído completamente e sujado a natureza. Não se torna apenas e tão somente uma cruzada ecológica, que muitas vezes eu vejo alguns criticando, que nós, como cristãos, temos que estar preocupados com outras coisas. Sim, é verdade, nós temos prioridades, como levar a mensagem, a palavra de Deus. Mas nós, quando levamos a palavra, a mensagem de Deus, nós somos reconhecidos por aquilo que nós apenas falamos ou por aquilo que nós vivemos? Mais do que falar é viver aquilo que se fala. Portanto, é extremamente importante que nós, como servos do Senhor, cristãos que somos, devemos tomar posições claras e evidentes a favor daquilo que Deus criou no mundo. A criação de Deus deve se sujeitar e ser dominada por nós. Não deve ser destruída por nós. Nós devemos cuidar dela, preservá-la da melhor maneira possível. Então nós devemos tomar muito cuidado, inclusive com muitas coisas de ordem política que se fala nos dias de hoje, e muitos cristãos embarcam cegamente nesses princípios. Devemos viver os princípios daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Senão nossa palavra de levar Cristo aos demais perde muito da validade. As pessoas vão olhar para nós não apenas naquilo que falamos, mas naquilo que vivemos, daquilo que cuidamos. A natureza é de Deus, como criação divina que foi. Somos a menina dos olhos de Deus da criação em verdade. Devemos sujeitar, mas não menosprezar a natureza. Devemos respeitar toda a criatura do nosso Deus. Ainda, à luz da narrativa da criação humana, não há distinção entre homem e mulher. O que é dito na palavra de Deus é que nós fomos criados homem e mulher de igual modo. Não há um melhor de um, melhor de outro. É verdade que há diferenças entre o homem e a mulher, e essas diferenças devem ser assim respeitadas. Mas de maneira nenhuma há melhor ou pior. Na verdade, entendemos que há uma complementação dentro das diferenças entre os gêneros. E assim deve ser também respeitado por um cristão. Do mesmo jeito que eu falei a respeito da natureza, igualmente, um homem que é machista menospreza a mulher, não respeita a mulher, não ama essa mulher como Cristo amou a sua própria igreja, não vai ser respeitado pelos demais homens quando abrir a boca e for falar de Cristo. Quem é você? O que vive você? O que fala é o que vive? Ainda no ponto 3. Apesar da Bíblia não esclarecer
totalmente, né, o significado do sentido do homem, do ser humano, né, ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, enquanto que o resto da criação não o foi, mas nós podemos entender algumas prerrogativas que o ser humano tem quando comparado com o restante da criação, tal como a habilidade a adorar o Criador e a comungar com Ele, habilitado que é a administrar a criação, mesmo que muitas vezes de maneira incompetente, mas habilitado sim para administrar toda a criação. Ser responsável diante de Deus e indicar o caráter do ser humano e seu aspecto ético. Nesses poucos pontos que colocamos, vemos claramente a distinção objetiva do ser humano como imagem e semelhança de Deus comparado com o restante da natureza. Ponto número 4. O começo em estado acabado. Gênesis capítulo 1, dos versos 31 até o capítulo 2, no verso de número 4. Diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ponto 4, começo em estado acabado. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. Gênesis capítulo 1, verso de número 32. Deus faz essa constatação porque ele percebe que o seu propósito foi alcançado. Por isso ele declara: tudo era muito bom. Já nesse começo nós temos uma preparação para aquilo que vai vir depois e que nós vamos estudar ainda, né? O grande impacto do significado da queda do homem. Né? O texto retrata o descanso tomado pelo Criador após a realização dos seus planos. É verdade que Deus não tem necessidade de descansar, mas é uma apresentação, uma demonstração para nós que o descanso é uma necessidade para aquele que completa suas realizações. Evidente é para aquele que completa suas realizações. O descanso, portanto, é santo, é necessário para nosso físico, para o nosso entendimento, para o nosso corpo, para a nossa alma, para que a gente possa ter uma melhor apresentação, não só nas nossas atividades, mas também diante do próprio Deus. Portanto, o descanso é bom, é útil e necessário. Ponto número 5, conclusão. Eu tomo a liberdade para fazer a conclusão, fazendo uso do texto de um teólogo muito importante da primeira metade do século XX, comentarista de vários textos bíblicos, John Robert Damerlow. Ele escreveu algumas coisas que eu transcrevi aqui para os irmãos e leio e acompanho para concluirmos o estudo desse primeiro capítulo do livro de Gênesis. Diz assim: o fundamento dos fundamentos e pilar de toda a sabedoria é saber que o primeiro ser é e que dá existência a tudo o que existe. Assim escreveu Moisés Maimonides, um estudioso judeu do século XII d.C., sobre quem é o provérbio judeu. De Moisés a Moisés não surgiu nenhum como Moisés. Ele tinha em mente o capítulo de abertura da Bíblia, cujo objetivo é estabelecer esse fundamento, declarar a existência do único Deus, ensinar que o universo foi criado somente por Ele. O escritor e o Espírito Santo que o guiou só tinham um objetivo em vista, o de insistir nas duas verdades que subjazem a todas as outras, a unidade de Deus e a derivação de todas as coisas a partir dele. Damerlow, 1909. Que Deus possa abençoar o seu dia, meu irmão, nesse início de estudo da Palavra de Deus no livro de Gênesis, no seu primeiro capítulo. E que possamos nos encontrar no próximo domingo para a continuidade do estudo do livro de Gênesis. Tenham todos um bom dia. Até mais.